Fala concurseiro, fala concurseira. Em primeiro lugar, como sempre, eu quero agradecer a Deus por esse privilégio de preparar esse vídeo para você. E segundo, agradeço a cada um de você aí de Pernambuco, você que está estudando para fazer essa prova amanhã do concurso da Polícia Militar. Você que é de Pernambuco, você que é de outro estado, meu muito obrigado mesmo, tá? Você que contratou meus pacotes de correções, você que adquiriu meu material, gente, meu muito obrigado. Você que me segue aqui no meu canal no YouTube, você que me segue lá no Instagram. E eu quero pedir também a você, que ainda não se inscreveu no meu canal, aqui no YouTube, eu peço que você se inscreva, tá? Ativa aí o sininho, tá bom? Reta final, concurso da Polícia Militar do Estado de Pernambuco. E já começa depois uma outra missão, que é o concurso da Polícia Civil do Estado de Pernambuco. Então já tem e-book pronto, também com planos de avaliações, é outra pegada, banca Sebrae. Mas vamos focar nesse vídeo aqui. Gente, olha só. Então preparei um vídeo para ajudar nessa reta final, um vídeo que não é cansativo, que eu vou passar aqui umas dicas importantes, essenciais para você tirar uma nota máxima na redação. É possível nessa banca Instituto CP. Tá? Falo isso com propriedade porque já tenho outros alunos de outros concursos, tá? Que usaram, por exemplo, estruturas coringas minhas, seguiram aquilo que eu orientei e conseguiram tirar nota máxima para essa banca aí, tá ok? Então preste muita atenção, mas se você não conseguir tirar nota máxima, eu tenho certeza que as dicas que eu vou passar aqui, elas são fundamentais, tá? Para garantir que você tire uma nota aí muito boa, excelente na prova discursiva, que com certeza ela vai ser aí um peso da balança. Então olha só, gente, aí o meu número do Zap, ok, para você que queira entrar em contato posteriormente depois para falar sobre correções, e-book e tudo mais. Então vamos lá, primeiro aspecto que eu quero chamar a sua atenção, tá? Tudo que eu estou falando aqui, gente, tudo que eu estarei falando aqui é com base em experiências em concurso, tá? Graças a Deus, sou professor concursado há mais de 17 anos, certo? Meu primeiro concurso, graças a Deus, eu ainda estava terminando o meu primeiro curso na universidade, mas graças a Deus eu já tinha uma aprovação. Então, depois eu posteriormente passei em outro concurso, tá? Então, até hoje, e essa questão de precisão de notas, de concurso, é porque eu não só me conformei da aula na sala de aula. Então, eu gosto de avaliação, fazer avaliação de Enem e trabalhar especificamente por banco. Então, criei um método de redações semi-prontas, esses métodos têm dado certo e tenho certeza que vai dar certo também aqui. Então, o que eu vou falar aqui para vocês é com base em experiência e expertise, ok? Sou professor na área, sou professor mestrando, então o conhecimento que eu posso passar aqui para vocês, tranquilo, gente, não é algo assim totalmente diferente, não. É dentro daquilo que é o principal, que eu sempre digo, tá? Assim como eu usei nas vezes que eu utilizei, deu certo. O que é importante é você conhecer a banca e, claro, fazer um texto em que você facilite a vida dos avaliadores. É isso que muita gente não entende. Então, olha só. Primeira coisa que eu quero chamar a atenção aqui, dica importante, tá? Em relação a algo que alguns candidatos confundem, ok? Aqui, eu tirei um recorte desse tema que foi aplicado na prova do concurso de Corpo de Bombeiros, tá? E aqui é o seguinte, olha, não vá confundir, tá? Texto motivador com a frase do tema. Então, olha só, tem muita gente que vacila em prova de concurso, na prova de redação, que às vezes foge do tema porque lê esse título aqui, que faz parte lá do texto motivador, e pensa que é o tema. Gente, a frase mais importante é essa bem aqui, Essa é a frase temática, tá? Inclusive, quem adquiriu meu e-book tinha lá um texto, tá? Uma redação que eu coloquei de 20 linhas que tratava sobre essa proposta temática, tá? Então, primeira informação, preste muita atenção. Para que serve, então, professor, texto motivador? É para você, de repente, cair um tema que seja diferente daquilo que você esperava, você vai ler e ter uma base, tá? Por isso que se chama texto motivador. Então, você vai destacar isso bem aqui, tá? Então, essa frase em negrito é o elemento, gente, mais importante da sua prova discursiva. Pelo amor de Deus, lembre de mim amanhã quando você estiver fazendo essa prova. Deixa eu ver qual é o tema da redação. E aqui é essa frase que o professor falou. Uma vez que você identificou essa frase, aí nós vamos lá. Aí nós vamos para a segunda informação, gente. Então, o que aconteceu aqui? Nesse tipo de tema
tá? Que é um tipo de tema, a cara da banca, ela gosta de fazer isso vez ou outra. O que é que você vai ter que fazer, tá? Se o tema for os impactos, se o tema for, por exemplo, os desafios ou razões, se o tema estiver no plural, lembra de uma coisa, você vai ter que mencionar e detalhar fatos, informações, opiniões sobre pelo menos 2 aspectos. Então, nesse caso aqui, ó, os impactos, ou seja, você deveria discorrer, o candidato deve discorrer sobre pelo menos 2 consequências, 2 efeitos do que? Do calor extremo na sociedade brasileira. Então, por exemplo, nesse caso, é que o calor extremo provoca doenças, vamos dizer assim, na pele, como tipo de alergia. Outro, por exemplo, poderia ser a seca de alguns rios. Então, e aí o que acontece? Citou, mencionou na introdução, desenvolver, justificar nos parágrafos de desenvolvimento. Aí vamos lá, no tipo de tema como esse aqui, se você discorre sobre as causas, você fugiu do tema, tá? Se você, por exemplo, discorre sobre apenas um efeito, apenas uma consequência, abordagem parcial, certo? Aí eu aproveito para também mostrar aqui esse outro exemplo, tá, gente? Ó, se vamos dizer assim que o tema seja desafios relacionados à atuação do policial militar para garantir o direito à segurança pública, o que acontece nesse tipo de tema? De novo, você vai lembrar de mim, opa, o professor disse que o elemento mais importante é a frase temática, tá aqui, ó. O que eu tenho que fazer está aqui. Então você vai elencar, mencionar 2 desafios, então você usa a sua estrutura que você já vem trabalhando, e aí, por exemplo, você colocou lá uma que é coringa, é a falta de, por exemplo, de incentivo do Estado, né? A negligência do poder estatal. E aí você vai o quê? A outra é a falta de qualificação profissional, por exemplo. O que é que acontece? Mencionou, aí você vai detalhar nos parágrafos de desenvolvimento sobre esse tipo de quê? Esses 2 desafios, esses 2 empecilhos, esses 2 obstáculos, certo, gente? Citou e mencionou apenas um, abordagem parcial, certo? Outra, a banca, ela gosta desse tipo também de frase temática. E aí eu quero te chamar, olha bem para cá para mim, eu quero te chamar a sua atenção. Gente, qual é a tendência da dissertação argumentativa? Normalmente você vai começar problematizando. Normalmente, na dissertação argumentativa, é um problema da sociedade e aí a tendência é que a gente só escreva o quê? Dos aspectos negativos. Agora, muito cuidado, porque essa banca, vez ou outra, ela gosta de fazer esse tipo de tema aqui, ó. Então, olha só, o que acontece? Vamos dizer que o tema seja esse. A importância da saúde mental no ambiente laboral, ou a importância da saúde mental na atuação do agente de segurança pública. Então, o que acontece? Você pode mencionar na introdução uma problematização. Por exemplo, eu posso discorrer aqui na introdução, por exemplo, depressão ou ansiedade. Só que, preste atenção, o seu texto, você vai ter que desenvolver fatos, informações, opiniões sobre aspecto positivo. Preste muita atenção nisso. O que acontece? Tem candidatos que eles problematizam primeiro. Sobre a questão da saúde mental, tem muitos policiais, agentes de segurança pública que estão com depressão, com ansiedade, eles correm, usa repertório, né? Argumenta, e lá na conclusão, às vezes chega só com apenas 4 linhas, vai dizer a importância da saúde mental é por isso. Não, não faça isso nesse tipo de tema, tá ok, gente? Então menciona. Por que é importante? Pergunta, faça esse tipo de reflexão na prova. Por que é importante a saúde mental desses agentes de segurança pública? Aí você vai dizer, é importante porque eles vão trabalhar de maneira mais produtiva, eles vão estar no ambiente de trabalho que eles vão conseguir render, vão se sentir bem, e se sentir bem, aí você, eu lembrei daquela frase do dito latino, eu vou usar aqui, corpo são, mente sã, é isso. Ou seja, a importância, gente, se o tema for a importância, não esqueça. Você pode, professor, eu posso pelo menos colocar na introdução o problema? Pode, mas lembra, a partir do parágrafo 1, tá? De desenvolvimento, você vai detalhar, tá? Você vai desenvolver, fazer desdobramento de fatos, informações, opiniões sobre a importância, ou seja, aspecto positivo em relação à saúde mental. Ou outra informação aqui também, gente, muito importante, ok, preste muita atenção, é que a banca, ela também gosta desse tipo de frase temática. Que tipo de frase temática é essa aqui? Pergunta retórica. O que significa na pergunta retórica, gente? Vamos dizer que seja esse tema aqui, ó.
Regulação das redes sociais. Censura ou combate às notícias falsas? O que acontece? Aí você vai escrever a sua dissertação normalmente. Só que você não vai poder ficar no meio termo. Você vai ter que responder no seu texto, por exemplo, aqui, ó, se esse tipo de regulação é censura ou se esse tipo de regulação é uma forma de enfrentamento às notícias falsas. Aí vamos dizer, eu vou utilizar a minha estrutura que eu utilizo para escrever dissertações. Por exemplo, eu vou colocar mais ou menos assim, ó, os termos expressos na Constituição Federal de 1988 assegura a todos o direito à liberdade de expressão. Aí eu coloco ponto seguido. No entanto, vírgula, a partir da implementação da regulação das redes sociais, a liberdade de opinião vai ser censurada no Brasil. Opa, o que é que eu estou dizendo? Ó, eu estou dizendo, veja, eu não me envolvi. Eu apenas criei o enunciado, uma frase aqui, aliás, uma oração, em que eu deixei bem claro, ó, regular significa censura. Aí o que acontece? Eu vou ter que justificar isso, eu vou ter que argumentar, eu vou ter que fundamentar que se regular as redes sociais, tá, nós vamos ser censurados. Eu particularmente sou a favor disso aqui. Por quê, gente? Nós já temos legislações no nosso Brasil. Se a gente deixar que as redes sociais sejam reguladas por causa de algumas situações ou outras, a gente não lê direito as legislações que nós temos para punir notícias falsas, só falta o quê? A efetivação do Estado, tá ok? Então a gente vai acabar sendo censurado. Então há um risco aí. Mas aqui, por exemplo, professor, eu achei mais fácil dizer que é uma forma de combate às notícias falsas. Então você vai por esse caminho. Aí você, por exemplo, da mesma forma, os termos expressos na Constituição Federal de 1988 assegura a todos o direito à liberdade de expressão. Aí eu coloco, ponto seguida, para a consolidação dessa garantia, vírgula, é fundamental o que? Regular as redes sociais, uma vez que vai combater as notícias falsas. Perceberam? Então, se o tema for em forma de pergunta retórica, você constrói o texto com a sua estrutura normal, mas deixa bem claro logo na introdução, tá ok? Logo na introdução você deixa logo o seu posicionamento. Veja como foi que eu fiz, tá? Eu disse se é pela censura, eu coloquei censura. Se eu coloquei se é combate a notícias falsas, eu coloquei como combate, tá ok? Não pode ficar no meio termo e não pode deixar para responder só lá no final, beleza? Deu para entender aqui? Então, só lembrando, texto motivador, tá? Não é elemento, ele só serve de base para você se orientar. O importante é a frase temática. Atenção às frases temáticas que tenham expressões no plural, desafios, somente aspecto negativo, importância, somente aspecto positivo. Pode problematizar? Pode, mas o texto tem que abordar isso. Tema em forma de pergunta, não esqueça. Você vai fazer o quê? Isso, vai responder normalmente ao longo do seu texto. Aí olha só, eu já aproveito aqui para passar uma dica, mais uma vez também com experiência, tá, gente, de outros concursos. A banca, ela tem essa folha que normalmente ela utiliza essa linha bem aqui, ó. Deixa eu lhe falar uma coisa. Professor, essa linha do quê? Gente, essa linha do título, Então presta atenção. No caso, quando a gente vai fazer prova para concurso público, você tem que conhecer a banca, o perfil da banca. Então, por exemplo, tem banca aí que às vezes dá 4 pontos só para o título. Tem banca que se você colocar título, você perde ponto. No caso do Instituto AOCP, o que acontece? Ela normalmente costuma colocar essa linha para o título. O que é o título? Eu sugiro que você coloque. Depois que você terminou o seu texto todo, você pega uma frase aí do seu próprio texto, sem verbo, curta, e coloque lá. Então vamos dizer aqui, ó, um título, eu escrevi meu texto, fundamentei e tal, eu coloquei aqui, ó, não à censura das redes sociais. Ok? Pronto, já é meu título. Tá? Então, por que eu sugiro isso, gente? Para você não depender da mão de avaliador. Porque em outros concursos, teve candidato que eu analisei para ver a viabilidade de impetrar recurso, que eu faço isso também. O que acontece? Aspecto 3, veio com desconto, não foi muito. Texto bem estruturado, paragrafação perfeita, tá? Tópico frasal, desenvolvimento 1 das informações, 2, 3... repertório, né? Comentário, fundamentação, aliás, uso produtivo do repertório, conclusão do parágrafo. Mas eu notei uma coisa, não tinha título. Ou seja, aí não teve o que fazer, não impetrei. Por quê? O que acontece? Teve avaliador que descontou, mas teve avaliador que não descontou, porque tem avaliador que não está nem aí. Ah, não tem título, não quer nem saber.
Mas se o seu texto, o avaliador pegar e tirar ponto porque você não colocou título. Imagina, gente, concurso, um décimo faz muita diferença. Então, o que eu sugiro? Não estou te dizendo, obrigado. Eu estou sugerindo aqui, por quê? Para você fazer um texto agradar quem? Não é a mim. É o avaliador da sua banca e a estrutura. Pessoal, mas lá no edital não diz, mas tem uma linha bem aqui. Esse é elemento positivado. Está explícito, ok? Se você entrar com recurso, no recurso a resposta, inclusive, que veio, justificava justamente isso lá, que um dos elementos era o título, ok? Então, fica a dica. Eu sugiro que você faça um título para não depender da mão de avaliador, porque imagina você cair várias posições por causa de uma ínfima pontuação como essa, e como eu falei, isso é com base em experiências de outros candidatos em outros concursos, tá, gente? Aí, olha só, eu quero chamar a atenção bem aqui, tá, por esses dois quesitos. Veja que a banca colocou aqui, atendimento e desenvolvimento do tema. Gente, se você for, por exemplo, escrever uma dissertação sobre qualquer um desses temas aqui, e você for simplesmente passar informações óbvias, você não vai conseguir tirar a nota máxima 8, tá? Ou a nota máxima 10. Então, o que eu sugiro que você faça, tá? Inclusive, eu peguei o espelho de avaliação dessa banca, de um concurso recente, que até então não tinha. Havia aqui muita liberdade para os avaliadores, porque é um conceito até então, ele é um pouco ainda tem alguns estudos a fazer, então confunde alguns avaliadores. Mas resumindo, o que é isso? Use no seu texto, tá, repertório. Professor, mas isso aqui é coisa lá do Enem. Sim, mas a banca, em um espelho de avaliação que ela usou recentemente, que com certeza é o mesmo que ela vai usar para vocês, porque esse mesmo item estava lá e está aqui, tá? Ela deixou bem evidente, nota máxima, quem tirou o texto, a dissertação argumentativa que teve uso produtivo do repertório. O que é repertório, professor? É algum elemento da cultura, gente. Então, vamos lá. Normalmente, o que eu indico? Você, por exemplo, no seu texto, especialmente nos parágrafos de desenvolvimento, use uma citação, tá, de um pensador, vamos dizer assim, use uma alusão à Constituição ou uma legislação específica. Professor, eu posso utilizar um filme? Pode. Vamos dizer que o tema seja a questão aqui da saúde mental. Aí, por exemplo, no parágrafo de desenvolvimento você começou. Nesse contexto, o filme Tropa de Elite mostra o resultado, né, dos agentes de segurança trabalharem sobre alta pressão, né, sobre aquele treinamento rígido para entrar no BOP, por exemplo. Isso é elemento da cultura. Você pode utilizar? Pode, mas o que é que acontece? Você tem que fazer uso produtivo, ou seja, você citou, por exemplo, parte do filme, resumiu, você comenta e relaciona com o tema. Então, da mesma maneira, o que acontece no filme ocorre frequentemente nos quartéis, nas delegacias e tal, etc. Ou seja, você pegou o elemento da cultura e fez o que? Contextualizou para o seu texto, ou seja, você fez o uso produtivo, tá? Por isso que eu sempre digo, se o tema for relacionado à segurança pública, meu irmão, artigo 144, ele cabe perfeitamente, tá? Então, de repente você diz lá, violando, nesse caso aqui, a importância da saúde mental e tal, porque uma vez que isso é garantido, consolida o direito por exemplo, a segurança pública, né? De acordo com o policial militar, ele vai conseguir trabalhar de forma efetiva, então vai conseguir manter a ordem, manter vamos dizer assim, a sociedade segura. Então é esse tipo de coisa, tá? Então olha só, citação ajuda bastante, tem frases que a gente chama de frases coringas, né? Semi-prontas, tá? Por exemplo, frase de algum pensador que você conheça, ou vi aqui gente usando Bauman, Hannah Arendt, então é esse tipo de coisa, tá, gente? Aqui o perfil é sim um pouco parecido com o Enem, tá ok? Então, só resumindo aqui, não vai dar só exemplo, tá? Então, estratégias argumentativas, nós temos citação, nós temos exemplo de caso concreto, que ajuda bastante, tá ok? Porque tem um projeto piloto lá em Pernambuco, que foi feito isso e tal. Serve, tá? É um exemplo, aí você comenta e relaciona com o tema. Então, da mesma forma, deve ser aplicado e tal, para evitar isso ou para melhorar aquilo. Ok? Dados estatísticos, cuidado, só utilize dados estatísticos se tiver a fonte, gente, porque se não tiver a fonte,
a informação ela é ilegítima, então ela não fica pertinente, ok? Então, segundo dado do IBGE, aí sim, coloque os dados, comente, relacione com o tema. Esses números mostram a necessidade de mais políticas públicas para combater a violência contra a mulher, por exemplo. Tá? Então, alusão histórica você pode fazer, por exemplo, se o tema for racismo, você faz uma referência lá no período colonial, dizer que no hoje o Brasil ainda o racismo persiste. Ou seja, gente, utilize repertório, como eu falei, dados estatísticos, comparação entre fatos, entre épocas, exemplo de caso concreto, citação, alusão à Constituição ou a qualquer outra legislação que seja pertinente ao tema. Comente e relacione, que aí eu duvido se você não vai conseguir majorar nota nesse primeiro aspecto. Texto, redação, que só tiver exemplo, informações óbvias, tá? Não vai passar, vamos dizer assim, de 6 ou de 4, dependendo se for 8 ou 10, ok? Também de outra maneira, presta atenção, outro extremo. Não adianta você ir com texto, eu decorei a citação de 2 pensadores, eu vou utilizar a Constituição, se você não comentar e não relacionar com o tema. Não adianta, que aí você foi erudito, só que você não atendeu e não desenvolveu o tema. Veja, gente, aqui a banca ela relacionou uma coisa com a outra. Então não está aí meramente por acaso, porque, como eu falei, ainda mais agora que ele já tem um modelo, um padrão a seguir, então não vai ter confusão como tinha antes, certo? Aí vamos lá. Já caminhando para o final, gente, olha só, peço você que ainda não se inscreveu no meu canal, peço que você se inscreva, professor Alessandro, meu canal no YouTube, ok? Certo? Ou me siga no Instagram, tá bom? Quem conhecer um pouquinho mais, vai lá, tá? É recente porque eu tive que criar forçadamente, tá? Porque alguns, infelizmente, só acredito que você existe se tiver, né? Infelizmente. Então vamos lá. Aspecto 2, item 2, coesão e coerência. Aqui é um elemento muito importante, ó. Eu coloquei esse exemplo, não vou ler o texto, eu só quero destacar. Ó. Isso aqui para você pode parecer simples, mas não é. Não é simples não, tá? Utilize, gente, elementos coesivos, tá? Entre e dentro dos parágrafos, tá? Quando você utiliza esses elementos coesivos bem aqui, não se espante não, mas isso ajuda. Facilita o trabalho dos avaliadores. Então coloque o conectivo em primeira análise. Não esqueça da vírgula, que é obrigatória, tá? Nesse caso. Além disso, outro sim, vírgula. Portanto, vírgula. Ok? Esses conectivos, eles são importantes porque eles são, tá? Entre os parágrafos. Tá aqui, ó. Tá vendo, ó? Olha aqui, ó. A banca coloca na grade aqui, ó. Tá vendo? Então, coloque elementos coesivos. Outro tipo de elemento coesivo que vai aparecer é dentro do texto. Então, por exemplo, aqui, ó, tá? Tem esse elemento coesivo. Nesse caso, tem o por meio. Então, quando o avaliador avalia o seu texto, ele vai procurar. Aí o que acontece? Quando você detalha, desenvolve bem fatos, informações e opiniões, vão aparecer uns conectivos fundamentais na dissertação argumentativa, chamados de operadores argumentativos, como uma vez que, o mais, o ainda, etc. E aqui eu quero te chamar a atenção. Desculpa, perdão. Te chamar a atenção aqui, ó. Muito cuidado com onde, tá, gente? Muito cuidado. Só use para se referir ao lugar. Então, o Brasil vive uma situação na qual? Uma situação onde? Não, senão o avaliador ele vai ver desconto. Aonde? Dificilmente vai caber na dissertação. Então, esquece ele. Então, tenha muito cuidado. Onde só para se referir ao lugar. Tá? Então, a Constituição Federal garante ao brasileiro o direito ao trabalho, aí, no qual, tá? Onde, não. Ok? Cuidado com os elementos coesivos, tá? Catafórico e anafórico. Veja, não estou detalhando porque eu quero que você entenda. Essa aula aqui tem que ser dicas para você ir para amanhã e não fazer o que sabe que você ia fazer. Ok? Cuidado com esta. Você vai só usar o esta se, por exemplo, aqui, ó. Se o referente estivesse logo próximo. Mas nesse caso, o esta, ele é um catafórico. Esta é a situação que o Brasil precisa enfrentar. Aí, 2 pontos. Coloca lá, miséria ou corrupção.
Miséria. Essa é a situação que o Brasil deve enfrentar, ok? Então, o esse, normalmente, ó, eles são anafóricos aqui, ó. Então, eles estão se referindo ao elemento anterior, tá? O esta, o este e o isto são catafóricos, eles antecipam o tempo. Então, tenha muito cuidado, tá? Inclusive, os derivados, então, deste, nerte, nesse, tá? Porque isso os avaliadores observam aqui nesse aspecto. Muita atenção, tá? E aí eu sugiro você evitar esse aqui, ó. O através, porque a linguagem da dissertação que deve predominar a linguagem denotativa, é a função referencial. Ou seja, aqui o sentido é o pé da letra. E o através ele não cabe. Então, às vezes, tem avaliador que desconta. Tem uns que nem observam. Mas, como eu falei, às vezes você pega um com a mão pesada. Aí, meu irmão, já era. Você vai procurar desconto, de repente está como esse texto aqui, ó, bonito, ó, estruturalmente, tá? Mas tem um desconto. Aí você vai ver, tá lá o através. Então, preste muita atenção. Não vai repetir conectivo. Eu sugiro, ó, escrever por meio, por intermédio ou mediante, ok? Aí, olha só, já caminhando para o final, ok? Mais uma informação importante para você conseguir nota máxima. Gente, aspecto 3. Reitero. Isso aqui é o que? A estrutura. Ah, então preste atenção. Um texto para que você não tenha nenhum desconto injusto. Qual é? É mais ou menos esse aqui, ó, essa dissertação. Então, tem o título. Tem aqui, por exemplo, o parágrafo de introdução. Na introdução tem que ter a tese explícita, ela tem que aparecer. Tem que aparecer o tema, ok? Tem que aparecer. E aí o que acontece? Ó? Desenvolvimento 1, desenvolvimento 2, que não é uma regra fixa, é um exemplo, é um rol exemplificativo, tá? Aí olha só, o avaliador ele vai observar, por exemplo, o ideal é que cada parágrafo ele tenha, ó, por exemplo, aqui, ó, conectivo, aí tem o tópico frasal. Desse tópico frasal, ó, tem o desenvolvimento, ó, de fatos, informações, opiniões. E aí, às vezes, tem o que a gente chama de conclusão, tá? O que acontece? Essa estrutura aqui é o que a gente chama de estrutura ideal de uma excelente dissertação argumentativa, tá? Então, não é bobagem. E verifique, ó, por exemplo, o recuo da margem, aqui, ó, para iniciar o parágrafo, certo? É a translineação, a linha para o título, como eu falei, tá? Você não pulou o vídeo, volta lá, que eu falei algo importante sobre o vídeo. Enfim, gente. Então, aqui nesse quesito, os avaliadores vão observar se a sua dissertação argumentativa ela tem uma paragrafação, ela tem uma estrutura, por exemplo, com tópico frasal, né? Com coletivo, tópico frasal, com desenvolvimento de fatos, informações, opiniões e conclusão, é claro, do parágrafo. É como que cada parágrafo fosse uma mini dissertação, com introdução, desenvolvimento e conclusão. É isso que dá, afinal de contas, aqui. Certo, gente? Então, olha só. Essas foram as dicas que eu tinha para vocês. Espero que você tenha gostado. Tá? Chegou amanhã no dia da prova, pegue a sua prova. Tá? Você que é ansioso, eu sei que é normal dar aquele nervosismo. Isso é normal, já passei por isso. E aí, meu filho, folheie a prova, assim, para você ver como é, mais ou menos. Vá lá ver na folha do tema, grifa, destaque, tá? Destaque a frase temática, não esqueça disso. Frase temática, não esqueça, ó. Tá aqui, ó. Já vou encerrar o vídeo, tá aqui, ó. Destaque ela. Lembra, eu vou ter que fazer tudo que tem aqui, tudo, tá? Tenho que os recortes temáticos, impactos, calor extremo e sociedade brasileira. Então não vai lá para o mundo, é no Brasil, recorte temático é no Brasil, certo? E assim, gente, e assim, professor, eu começo primeiro ou depois a redação? O que eu sempre sugiro é, faça pelo menos o esquema, tá? Não vá fazer a redação para terminar, não, faça pelo menos o esquema que vier na sua cabeça, você monta lá, que você vai gastar algo em torno de 10, 15 minutos, tá ok? Nunca deixe a redação para depois. E olha que às vezes tem prova dessa banca aí que ela capricha na prova objetiva. E aí, meu irmão, quando você vai ver, sobra lá 40 minutos para fazer uma redação, aí não dá, tá ok? Mesmo que seja, que é um desafio muito grande, pelo menos para mim, com uma letra mediana, 20 linhas, ainda assim é importante que você se dedique o tempo para dissertação, para redação. Gente, eu espero que essas dicas tenham lhe ajudado. Lembre, aquilo que você, por exemplo, vocês que, nesse caso das avaliações, tá? As dicas, as lições que eu passei para vocês, ou com os outros professores que vocês estudaram,
é amanhã um dia D para você aplicar. Meu muito obrigado mesmo, muito obrigado pela parceria. Desejo a todos uma excelente prova e até o próximo vídeo e até a próxima missão. Eu estarei por aqui também, tá? Eu normalmente termino o concurso depois da fase de recurso. Se você precisar, eu estarei por aqui. Muito obrigado, que assim o Papai do Céu continue nos abençoando e até um próximo vídeo, se assim lhe permitir. Sua aprovação passa por aqui.